Oh, aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês, queridos. O Senhor é bom em todo o tempo. Você tem usufruído da presença do Senhor? Eu vou repetir, vou dar uma oportunidade para você. Você tem usufruído da presença do Senhor? Sabe, querido, não há nada melhor do que estar na presença. E sabe, eu não sei você, mas eu já ouvi algumas pessoas orando assim: Pai, eu entro. Porque quem tiver atento à ministração e agarrar essa palavra e tomar ela para si, vai ter sua vida transformada. As pessoas, queridos, estão acostumadas a viver uma religião. Mas Jesus não é uma religião, querido. Jesus não é uma religião. Jesus é onde está a tua salvação. É a pessoa de quem você depende. Não é uma pessoa que você vai sair com ela quando apetecer. Falei bem aí, português? Quando apetecer. Mais ou menos, está melhorando, é? Jesus não é uma pessoa que você vai sair, querido, quando der jeito. Hoje eu estou afim. Hoje eu estou com vontade, sabe? Estou com vontade de ter uma horinha com Jesus. Eu vou lá na igreja, dá um pulinho lá na igreja. Para ter uma horinha com Jesus? Não, querido. A sua vida depende disso. Não da igreja, mas de Jesus. E Jesus é pregado também e principalmente na igreja. É aqui, querido, onde você é edificado. Você sabia que igreja não é lugar de conversão? Igreja não é lugar onde pessoas se convertem, querido. Lugar de pessoas se converterem é lá onde elas estão. Existe um livro de T.L. Osborne que diz: ganhando almas lá fora, aonde os pecadores estão. Vai ter gente, querido, que nunca vai pisar numa igreja. A única igreja, a única Bíblia que eles vão ler vai ser a tua vida. E é você que vai ganhar eles lá fora. Não é o pastor que é responsável por ganhar almas, querido. Ovelha é responsável por ganhar almas. Ovelha gera ovelhas. O pastor cuida, ama e apacenta. As ovelhas são ganhas lá fora. É lá fora que se fala de Jesus Cristo. E aí a pessoa crê na palavra de Deus, entrega a sua vida a Jesus lá fora e vem para dentro da igreja para aprender quem é esse Jesus que ela acabou de permitir que entrasse na vida dela. Você entende isso? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías. A gente vai estar falando de algo aqui, querido, que eu quero que você gere expectativa, porque isso é transformador. Você tem oportunidade hoje de deixar de viver uma vida religiosa. Religião, o tempo da religião na vida de muita gente aqui acaba hoje. A gente tem que aprender a depender, querido, daquilo que a gente tem por dentro já.
A gente tem que aprender a depender daquilo que a gente já tem por dentro. É o que temos por dentro é que muda o que está por fora. Muitas vezes a gente quer que aconteça coisas por fora para mudar o que a gente tem dentro. Não, querido. Você já tem a capacidade e o poder dado por Deus por dentro para mudar coisas que estão por fora. Isaías 61, você está lá? Acompanha comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Dá uma paradinha aí. Querido, quem escreveu isso aqui foi o profeta Isaías, instruído por Deus, inspirado por Deus para escrever. Isaías viveu centenas de anos antes de Jesus. Só que essa palavra fala de Jesus. Amém? Isaías viveu centenas de anos antes de Jesus. E centenas de anos antes de Jesus, ele já falava sobre Jesus. Nada de admirar. Porque na criação, lá em Gênesis, Deus já falou de Jesus. Amém? Toda a Bíblia, querido, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Aponta para o Redentor, aponta para um Salvador. Aponta para aquele que dividiu os tempos em antes e depois dele. E é a razão da existência. É a razão de existir terra. É a razão de existir sol. É a razão de existir mares. É a razão de existir você. Você está aqui? Então preste atenção aqui. Não deixa nada roubar a tua atenção. Amém, querido? Eu não quero tua atenção para mim. Eu quero tua atenção na palavra. Essa palavra, querido, ela foi falada sobre Jesus. Isaías já falava aqui sobre Cristo. O Espírito, isso é a fala, Isaías está falando a fala de Jesus. E a gente vai ver por que ele fez isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Boas novas, você pode substituir essa palavra por evangelho. O significado da palavra evangelho, querido, é boas novas, é boas notícias. Ninguém vai pregar Jesus Cristo dizendo, se tu não aceitar Jesus, o Senhor vai quebrar tua perna. Não, querido, isso não é boa notícia. Amém? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso é Jesus que veio fazer isso. Isaías já falava lá atrás. A fala de Jesus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Veja tudo o que Jesus fez. Mas antes de terminar o que ele fez, eu quero voltar para o início do versículo. O que é que a palavra está dizendo aqui? O Espírito do Senhor está onde? Sobre. A gente vai ligando os pontos, tá bom, querido? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me... O que foi que Deus fez com Jesus? Ungiu. Jesus já veio ungido dos céus? Diga não. Diga para Jesus fazer tudo o que Ele fez e cumprir a missão pela qual o Senhor o enviou, Ele precisou ser ungido. Mas o que é unção? A gente vai girar em torno disso aqui, tá bom, querido? O que é unção? A gente vai ver isso. Mas Jesus só fez tudo o que Ele fez porque Ele tinha uma unção. Ele foi ungido por Deus. Ele recebeu de Deus um poder sobrenatural. O Senhor estava sobre ele. Por quê? Porque no Antigo Testamento,
o Espírito Santo vinha só em 3 classes de pessoas: profetas, reis, profetas e sacerdotes. E vinha sobre. Você lembra disso? Vinha sobre. Vamos continuar. Versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião. Então ele começa a relacionar, vamos dizer, entre aspas, o público-alvo de Jesus. Qual era o público-alvo de Jesus? O público-alvo de Jesus eram os contritos de coração, eram os que estavam cativos. Você está acompanhando comigo? Os que estavam presos, os que estavam tristes. Jesus veio para todos esses. E ele veio fazer o quê? Ele foi ungido para quê? E ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento ao invés de cinza. Quem estava vestido de cinzas, querido, em Jesus é vestido de ornamentos. Aleluia. Quem está vestido de cinzas, Jesus chegou para trazer ornamentos, para trazer beleza, para trazer apresentação. Óleo de alegria ao invés de tristeza. Querido, quem estava triste, Jesus não veio trazer alegria, ele veio trazer o óleo de alegria. O óleo esparrama, querido, o óleo derrama, o óleo espalha. Não é simplesmente alegria. E deixa eu te dizer, tem gente que confunde alegria com felicidade. Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou dizer outra vez para você. O que é Jesus veio dar alegria. Amém? O que é felicidade? Felicidade, querido, são coisas externas que acontecem, que mudam você por dentro. Aí você depende de coisas externas para estar feliz. Você só vai estar feliz quando coisas externas estão acontecendo para você estar feliz. Se acontecerem coisas más do lado de fora, você fica mal do lado de dentro. Isso não é depender de Jesus, isso é depender das circunstâncias. Como é que a gente aprende a depender de Jesus? Pastor, como é que eu faço para a coisa estar mal por fora e eu estar bem por dentro? A gente vai ver isso. Alegria, querido, felicidade, são coisas que acontecem por fora que mudam o seu estado por dentro. Alegria é a ferramenta de quem aceitou a Jesus, já recebeu, para mudar o que está por fora. Alegria é o poder invisível dado por Deus, que atua por dentro, que muda o que está fora. Você tem a capacidade de mudar a atmosfera ao seu redor. Você não precisa ficar escravo das circunstâncias. Querido, entenda, são elas que vão responder ao que sai de dentro de você. Não é a circunstância que vai dizer se você está bem ou mal, é você que vai dizer circunstância mude. Aleluia. Ornamento por cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles se chamarão. Eles quem? Os que receberem a Cristo. Eles se chamarão árvores de justiça. Uau. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor.
Apocalipse, querido, diz que nós somos reino e sacerdotes sobre a terra. Reino e sacerdote sobre a terra. Vou ler novamente essa parte do versículo 6. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Obrigado, filho. E vós sereis chamados sacerdote. Agora eu tenho que ter cuidado para não beber o microfone e não falar na água. De vez em quando eu faço isso, gente. Desculpa lá. E versículo 6. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Tem algum ministro aqui, querido? Amém. Aleluia. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia. Qual foi a parte de comer a abundância das nações? Você não entendeu. Eu vou ler de novo. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Vocês comerão a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Na glória das nações você se gloriará. A Bíblia está dizendo, como diz em outras passagens, que a riqueza do ímpio vem para os justos. Alguns não gostaram, mas por isso eu vou repetir. A Bíblia diz que a riqueza dos ímpios vem para o justo. Transferência de riqueza. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos que aprender a andar naquilo que Deus já nos deu. Você só vai conseguir viver a vida que Deus preparou para você viver. Você acha que Deus preparou uma vida para você miserável? Uma vida de doença? Você acha que Deus preparou para você uma vida de tristeza? Você acha que Deus preparou para você uma vida de espírito angustiado? De você acordar com ansiedade e dormir com depressão? Foi isso que Jesus disse em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, querido. Vida em abundância é você andar em Romanos 5:17, reinando em vida. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Rei e sacerdote, reina em vida. Se você substituir, pega essa chave. Se você substituir as emoções pelas revelações. Eu vou repetir para você. Você só vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você viver quando você substituir as emoções pelas revelações. Como assim, pastor? As emoções estão guiando muito crente, querido, hoje em dia. As emoções
Se as minhas emoções não estão boas, eu não vou nem trabalhar, eu não vou para a igreja, eu não vou fazer isso, não vou. Olha para dentro, querido. Olha para dentro. Vamos voltar em Isaías 61, lá no início, que a palavra diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que agora, preste atenção nisso, isso é muito importante. Depois que Jesus veio à terra como homem, substituiu eu e você, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele disse que enviaria quem? Outro Consolador. Um da mesma espécie dele. E ele é igual a Deus, sim ou não? Então, ele estava dizendo, se ele é igual a Deus, e disse que ia mandar outro da mesma espécie para habitar dentro de todo aquele que entrega a vida para Jesus, ele está dizendo, bom, se eu sou igual a Deus, e eu vou mandar um igual a mim, esse que vai habitar em você é igual a mim, e eu sou igual a Deus, quem vai habitar dentro de você é Deus. Querido, não dilua o poder que há dentro de você. Você agora não tem o Espírito Santo só sobre você, você agora tem o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito sobre e o Espírito dentro. O Espírito dentro para você ser e o Espírito sobre para você fazer. Eu sei que o negócio é acelerado, é pegado, é profundo. Eu sei que vocês não estão dando muito glória a Deus e aleluia, porque tem gente pregada na cadeira, chocada com o que está ouvindo. Hoje, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, ele está sobre você e dentro de você. O Espírito dentro de você é para você ser como ele. E o Espírito sobre você é para você fazer o que ele faz. Meu Deus. Não sei como você não correu aí e jogou a cadeira para cima. Eu acho que é porque você ainda não entendeu o suficiente. Deus habita dentro de você. O Espírito está dentro, o Espírito está sobre. O Espírito dentro é para você ser. O Espírito sobre é para você fazer. Tem um texto na Bíblia que diz, eu já te dei tudo ao que diz respeito à vida e à piedade. O que é a vida e a piedade? Que Deus já deu tudo. Ele já deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. O que é a vida? A vida é para você fazer tudo nessa atmosfera que você vive. E a piedade? A piedade é para andar no caráter divino. Está dentro. Espírito dentro, piedade. Espírito fora, vida. Espírito dentro para você ser o que ele quer que você seja. Espírito fora para você fazer o que ele quer que você faça. O Espírito de Deus, o próprio Deus em você, ele faz você ser. O próprio Deus sobre você faz você fazer. Está entendendo isso, querido? Aleluia. 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 Queridos, a gente precisa fazer as nossas emoções se submeterem à unção de Deus que está sobre nossa vida. As nossas emoções, se a gente deixar nossas emoções nos dominarem, a gente vai fazer um monte de coisa errada. O presídio está cheio de gente que sentiu alguma coisa. As emoções, querido, elas não são nossas donas, elas têm que ser a nossa serva.
Nós temos que controlar nossas emoções. Com o quê? Com a unção. É a unção divina que faz com que a gente ande na vontade divina. Esse povo todo do Antigo Testamento, homens poderosos, andaram de maneira sobrenatural, mas eles andaram com o Espírito sobre. Por que você não anda de maneira sobrenatural? Você tem sobre e dentro. Por quê? Porque não conhece o que você tem dentro. Quando a gente tem convicção que a palavra de Deus é verdade, nada dobra a gente. Você não pode ser derrotado por nada, quando você sabe o poder que existe dentro de você. Hebreus capítulo 11. Antes da gente ir em Hebreus capítulo 11, o Espírito está me dizendo que algumas pessoas não entenderam plenamente o seu que Deus é. Isso pode chocar, querido, algumas suscetibilidades. Você dizer, como? Mas eu sou como Deus? Não pode. Querido, você não é Deus. Preste atenção. Você não é a quarta pessoa da Trindade. Eu não estou dizendo que você é Deus. Eu estou dizendo que você é como Deus. Porque a vida dele habita em você. Habita dentro de você. Porque o Espírito dele habita em você. Mas para esclarecer isso, vai lá em 1 João, capítulo 4. Eu gosto de seguir o que o Espírito Santo manda eu fazer, viu? Você já está lá? 1 Coríntios, capítulo 4. Oh, desculpa, 1 João, não foi o que eu disse? Era o quê? Era o quê? Era 1 João. E eu disse o quê? E era o quê? Ah. Então, 1 João. Ora, pois. 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 4. Eu não disse que você é Deus. Eu disse que você é como Deus. Sim ou não? 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E você, querido? Porque o outro consolador da mesma espécie dele veio para habitar em você. E eu gosto do livro de João, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 21, ou é 12, 21, diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E o que obedece os meus mandamentos, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, vou falar baixinho, tá bom? Aquele que me ama, ele obedece a minha palavra. E o que obedece a minha palavra, ele vai ser amado do meu Pai. Jesus está dizendo isso. E eu também amarei ele. E me manifestarei a ele. Sabe o que é a manifestação de Jesus em nós, querido?
É a unção de Deus em manifestação. É o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você arregalar mais o zóio ainda. Sabe, queridos, com o Espírito dentro e o Espírito sobre, você está vestido de Deus. Vou repetir para você. Com o Espírito dentro e o Espírito sobre, você está vestido de Deus. Vestido de Deus quer dizer que você está debaixo de um manto. Você está debaixo de um manto do Senhor. Você está debaixo de uma unção do Senhor. Você está protegido pela unção de Deus. Agora você precisa saber o que a Bíblia diz sobre isso, para você andar nisso. Volta para Hebreus capítulo 11, lembra disso? Que a gente ia lá? Hebreus capítulo 11. Aleluia. Sabe essa passagem que a gente acabou de ler, querido? O Senhor mandou eu dar uma instrução aqui. Essa passagem que a gente acabou de ler em 1 João 4,17, que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Isso obriga. Por favor, olha para esse carequinha lindo de Jesus. Eu quero que você esteja bem atento a isso. Essa passagem, assim como Ele é, nós somos neste mundo, obriga qualquer um de nós a reconhecer. Glória, glória, glória. Eu vou agora. Essa passagem, querido, assim como Ele é, nós somos neste mundo, obriga qualquer um a reconhecer. Eu vou mudar essa frase. Impede que qualquer um diga que é pecador. Assim que aí, galera, quer derrubar meu ministério desse jeito. Vou terminar com esse aqui, tá bom? Esse microfone mesmo. Não vou terminar agora não, mas vou terminar com esse microfone. Então, rapaz, o diabo não quer que eu traga essa revelação para vocês não, mas eu vou trazer, viu? Assim como Ele é, diga, vamos ser pessoal? Diz assim, assim como Jesus é, pega o teu dedinho assim, e diz, eu sou neste mundo. Aleluia. Eu quero ver tu fazendo, Mário. Assim como Jesus é, dedinho, eu sou neste mundo. Aleluia. Sabe o que isso faz, querido? Isso impede que você diga que é pecador. Você não pode dizer que é pecador com um versículo desse. Porque se você disser que é pecador, você está dizendo que Jesus é pecador. Porque assim como Ele é, você é nesse mundo. Se você nesse mundo é pecador, então Ele é pecador. Porque Ele é como você é. Mas Jesus é pecador? O que é que Ele é? Então o que é que você é? Porque assim como Ele é, você é nesse mundo. Fecha a régua e passa, como é? Fecha a conta e passa a régua. É ou não é? Tem como discutir com a Bíblia, querido? Aqui nessa igreja ninguém crê, ninguém aguenta, querido, ficar pensando que é pecador, não, porque eu não deixo, é no juízo, ó, o tempo todo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é justificado pelo sangue de Jesus. Os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário.
Se o seu pecado foi perdoado, querido, você não carrega ele, não. Ele foi apagado. Ah, pastor, mas eu não peco. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, que quem é de Deus não vive pecando. Não quer dizer que é pecador, querido. Pecador, o salário do pecado é a morte eterna que está se referindo. A morte eterna é o inferno. O que adianta aceitar Jesus e ir para o inferno? E você aceita Jesus para ir para a glória? Como é que você diz que é pecador? Fecha a conta. É ou não é? Então, queridos, Hebreus capítulo 11, você está lá? Hebreus 11, vamos no versículo. A gente lê, né? Hebreus 11, a gente conhece como o capítulo da galeria da fé, ou não é? A gente vê os caras tudo lá. Os homens, as mulheres, né? De Deus, aquele povo ungido. Aliás, homens e mulheres de Deus, não. Porque até prostituta tem lá em Hebreus 11. Está lá Raabe, a prostituta de Jericó, que ajudou o povo de Deus a invadir a cidade de Jericó. Correto, querido? Então, agora tem uma coisa curiosa aqui. Quem é que está assistindo aqui? Eu acho que é mais fácil eu perguntar quem é. Quem é que está assistindo o estudo da palavra nas sextas-feiras? Queridos, a aula de sexta-feira, não essa de sexta anterior. A gente está falando do livro de Jó. Eu desafio você a ler o capítulo 11 todinho da galeria da fé, os heróis da fé, e encontrar Jó. Duvido que você encontre. Sabe por que você não vai encontrar? Porque não está lá. Agora você vai encontrar a prostituta. Vai encontrar Raabe. Por quê? Porque é os heróis da fé, querido. E Jó não andava em fé, Jó andava em medo. Tem muito crente andando em medo. Quem anda em medo não anda em fé. Quem anda em medo não anda em fé. Quem tem medo das circunstâncias não anda em fé. Quem tem medo do desemprego não anda em fé. Jó andava em medo, querido. Ele não está aqui, nessa galeria da fé. Agora, vê só. Tem só heróis da fé aqui. Vai para o versículo 39. E todos estes, você já está lá? E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela embora esse povo todinho dos heróis da fé aqui, eles tenham alcançado bom testemunho pela fé que eles tiveram, eles não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Porque Deus projetou coisa melhor para nós. Que coisa melhor é essa? Espírito sobre, espírito dentro. Aleluia. Aleluia. Agora a gente vai concluir. Com uma receita para você mudar de vida por reconhecer a unção a partir de hoje. Deixa eu concluir só essa história da unção aqui. O Espírito de Deus está sobre mim, né? Não está lá em Isaías? Vai lá em Lucas 4. Por favor. Lucas 4:16. Eu vou agora ser rápido para ganhar tempo, tá bom? Você pode acompanhar aqui no telão.
chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, está falando de Jesus, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta quem? Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Achou. Quem acha é porque estava procurando. Ele não pegou assim e disse, Shazam! Não, queridos. Ele procurou a passagem do profeta Isaías. Você gosta, né? E ele achou o que ele estava procurando. Ele encontrou. Ele encontrou, que passagem? Essa aqui, ó. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe aquele profeta que falava de mim? Que ele falou a minha fala? Essa não é a fala dele, essa é a minha fala. Acabei de decretar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Meu Deus, é isso mesmo, Senhor? 1 João 2. Primeira João 2. O que foi que Deus fez com Jesus? Diga, ungiu. Quem é que está dentro de você? Então, o que é que tem dentro de você? Diga, unção. Porque Jesus foi ungido, ele mandou um igual a ele, que habita dentro de você. Se ele foi ungido, então a unção dele está dentro de você. Pastor, eu quero ver isso na Bíblia. Pronto, 1 João 2,20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo. Você vai receber a unção? Diga, venha e vem. Diga, vai e vai. Porque você já tem a unção que vem do Santo. Aleluia. Vamos para a receita para você andar naquilo que Deus quer que você ande? Vai lá para Josué. Josué capítulo 1. Querido, sua vida jamais será a mesma. A vida dessa igreja nunca mais será a mesma. Mas pastor só pensa na igreja. Claro, querido, a igreja é você. Essa igreja, querido, instituição, ela só cresce se você crescer. Ela só avança se você avançar. Ela só prospera se você prosperar. Mas você já é próspero. Como é que a igreja pode não prosperar se você não prosperar? Mas como você pode não prosperar se você já é próspero? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não fica dependendo do pastor não, querido. Em nome de Jesus, estuda a palavra. Vai meditar na palavra.
Eu já estou entrando na receita, tá bom? Para você mudar a sua vida. O que é que você acha melhor? Sua vida depender de mudar por causa de outro, dependendo de outro, ou a sua vida mudar dependendo de você? Você acha melhor o quê? Depender de você, né? Já pensou a sua vida melhorar dependendo de outro? Agora, se para a tua vida mudar só depende de você, o que é que você acha? Tem uma receita para isso. Aliás, tem algumas receitas para isso, mas essa aqui é muito poderosa. Tem uma que vem antes dessa, que eu não vou falar, senão vai ser vigília. Eu falo outra hora. Tem até um livro saindo sobre isso, viu? Eu vou só dar um spoiler para você, rapidinho, para você não ficar com isso. O que era, tão mais importante, tão mais importante. A Bíblia diz que tudo em Deus é por fé. Amém, queridos? Presta muita atenção nisso, que eu estou falando isso debaixo de uma unção específica de Deus. Tudo que acontece em Deus tem que ser por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas em Gálatas 5:6 diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Você entendeu isso? Então a tua fé, ela só vai ser operante se você estiver andando no principal, que é o amor. Se você não está andando em amor, você não é um com Ele. Vai ler essa passagem, 1 João 4, do 15 ao 17. Vai lá, anota aí. Anota aí. Vai ler essa passagem. Você só é um com Cristo se você andar em amor, assim como Ele andou. Ah, pastor, mas isso não é possível não. É não? Meu Deus do céu. 1 João. Eu já vou terminar, meu querido. Estou tentando. 1 João 2,6. Vai lá. Bota aqui na tela, por favor. 1 João 2,6. Qualquer versão, mas se puder ser a NVI. Boa. Foi mesmo ela. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Sim ou não? Você é capaz de andar no amor, no mesmo amor que Jesus andou? Anotei nada disso, viu, querido? Aliás, minhas ministrações eu não anoto nenhuma linha. Eu deixo o Espírito Santo levar a gente. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Como é que é? Deus derramou os nossos o seu amor em nossos corações. Como é que é? Deus derramou seu amor em nossos corações. Como? Por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você tem capacidade de amar como Jesus, sim ou não? Se você disser que não, venha cá que você vai aceitar Jesus agora. Eu vou impor as mãos e orar por você para você aceitar Jesus. Porque quem está nele, anda como ele andou. Porque tem a capacidade de andar como ele andou. Porque o amor dele já foi derramado no meio e no seu coração. Vamos terminar?
quem faz. Mas, se você não conhece Deus, você vai estar esperando Ele fazer o que Ele já fez. Josué capítulo 1, versículo 8. A Bíblia está mandando a gente fazer isso, viu? Como mandou Josué. Não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Será que alguns acham que é para andar na rua assim? Não, né? Quando a Bíblia diz, querido, não se aparte da tua boca o livro desta lei, não deixe de falar a palavra. Todo poder está na palavra. Se o diabo conseguir te calar, ele conseguiu te vencer. Se o diabo conseguir intimidar, existe um espírito, viu, querido, de intimidação. Eu sei, porque eu já fui confrontado com esse espírito de intimidação. De não ter coragem de abrir a boca. Porque a primeira coisa é, e se não acontecer? Mas a fé não tem essa hipótese. Se você anda em amor, a tua fé vai operar. E se ela operar, não tem possibilidade de não acontecer. Amém? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Passo fundamental vem agora. Medita nele dia e noite. Querido, eu quero rapidamente falar sobre isso aqui. Isso é um dos maiores poderes que tem para a palavra de Deus funcionar na tua vida. É você meditar nela. Meditar na palavra. Como é que eu medito na palavra? É assim? Não. Como é que eu medito na palavra? É lendo a palavra e aquilo que eu li, eu tenho muito cuidado em dizer essa palavra para ninguém estar achando que eu estou chamando ninguém de nada, viu? Pelo amor de Deus. Ruminar. Eu rumino muito a palavra. Estou chamando ninguém de gado aqui, viu, querido? Em nome de Jesus. Sabe o que é ruminar, meu filho? Ruminar é você mastigar. 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 Até tirar todos os nutrientes dali. E depois que você tirou todos os nutrientes, você engole. Só que tem uma coisa. No dia do aperto, é o que vai sair da sua boca. E é o que vai transformar situações. E é o que vai mudar a tua vida. Meditar na palavra. Você não, querido, pelo amor de Deus, não decore a palavra. Você não, bom seria, mas você não tem que saber a palavra de capa, a contracapa. Mas pratica e medita nos versículos que você já conhece. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. O que é que a gente tem que fazer? Me acompanha. Não deixar de falar a palavra. Sempre falar a palavra. Ah, mas aconteceu uma coisa ruim. Fala a palavra. Ah, mas aconteceu uma coisa que eu não queria. Fala a palavra. Não fala o que você está vendo, fala o que você está crendo. Deus, quando criou o mundo, a Bíblia diz que era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo, só havia trevas, era tudo escuro, e Deus não chegou e olhou e disse, quanta escuridão. Está isso na Bíblia? O que foi que ele disse? Ele não falou o que ele via, ele falou o que ele queria ver. Isso é fé. Começa a falar o que você quer ver acontecer, meu filho. E você vai ver que a unção que há em você vai operar isso. Vamos concluir. Você lembra que eu disse que tem gente esperando Deus fazer o que ele já fez? E agora é a gente que tem que fazer?
Vou ler agora corrido. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, praticar, conforme tudo que nele está escrito. Então, depois de fazer isso, farás prosperar o teu caminho. Quem fará prosperar o teu caminho? Quem? É Deus? É Deus que vai prosperar o teu caminho? Vamos ler de novo? Não, eu vou ler 200 vezes se for necessário, viu? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho. Quem fará? Eu farei. É tu que farás prosperar o teu caminho. Não é Deus que vai fazer prosperar o teu caminho, Ele já fez. Mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Não deixar de falar a palavra, meditar dia e noite e praticar o que está escrito. Desse jeito, você vai fazer prosperar o seu caminho. Não é Deus que vai prosperar o seu caminho. Ele já prosperou o seu caminho. Em Jesus, quando Ele disse, está consumado. Amém? Está feito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Receita, Josué 1:8. Amém, queridos? Mas eu precisava passar com você por unção. Precisava passar com você nessas coisas todas para você compreender e saber como liberar a unção que há na sua vida. Aleluia? Grupo de música, por favor. Eu queria saber, querido, se há alguém aqui, hoje, que ainda não tomou essa decisão.